Queridos, a paz do Senhor Jesus. Tome seu assento, por gentileza. É um prazer para mim poder retornar a essa casa, estar junto com vocês mais uma vez, para junto nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Quero, em primeiro lugar, externar a Deus a minha gratidão, porque se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nem aqui nós estaríamos, mas graças a Deus que nos dá vida e saúde para ministrarmos a sua palavra. Queridos, eu tenho um texto para compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9. Enquanto você localiza o texto bíblico, eu quero louvar a Deus também pela vida do anjo dessa igreja, o apóstolo, a bispa. Que Deus continue abençoando sempre, prosperando mais e mais, é o desejo do meu coração. E também, dessa feita, estou acompanhado de um grande pregador, um amigo particular, o evangelista Everton Silva. Que Deus continue também abençoando sempre, é o desejo do meu coração. Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Quantos acharam, diga amém. A versão que eu tenho está escrito: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, antes de introduzir o texto, preciso avisar também, os irmãos já me conhecem, após o culto eu vou estar aqui na saída com a mesa da misericórdia. Você vai poder passar lá e abençoar a minha vida, adquirindo nosso material, que são aquelas trufas 100% caseira. Fiz hoje à tarde, foi bem corrido, mas eu fiz e tenho pouquíssimas, e ficarei mais feliz ainda de não voltar com nenhuma para casa. Então, você que quiser e puder, passe lá, vai ser bênção para a minha vida e bênção também para a sua vida. Quantos entenderam, diga amém. Amém. Queridos, a caráter de introdução, vale dizer aos irmãos que são 4 os evangelistas que narram a história do Senhor Jesus Cristo. Todos nós sabemos que cada evangelista, ele escreve a partir de uma ótica. Cada um também tem um objetivo na sua escrita, escreve para um público-alvo e tem como objetivo demonstrar um aspecto, uma face de Jesus Cristo. Mateus é considerado o evangelista que escreveu para os irmãos judeus, e ele escreveu como o objetivo de descrever que Jesus era um rei dos judeus. Isso fica evidente logo nos primeiros versículos do livro de Mateus, pois Mateus tem o objetivo de descrever Jesus como rei, e para isso ele vai começar em primeiro lugar descrevendo a árvore genealógica de Jesus, passando pela pessoa de Davi, porque nós sabemos que Davi foi o maior patriarca, o maior rei, o maior monarca em que o povo judeu já teve, porque ele quer demonstrar que Jesus, como da linhagem de Davi, também tem direito de se assentar no trono, pois o objetivo dele é descrever Jesus como um rei. Eu preciso que você fixe essa informação na sua mente, porque logo em seguida também, depois que Jesus nasce, os astrólogos estão procurando em Judá, próximo do palácio, o que é nascido rei dos judeus, só que não encontram onde eles estão procurando. Mas o objetivo de Mateus também é esse. E é algo extraordinário também, porque logo quando Jesus nasce, ainda por volta dos 2 anos de idade, vai receber uma visita. Essa visita também vai levar alguns presentes para Jesus. Dentre os presentes que Jesus vai receber está o ouro. O ouro na Bíblia sempre está relacionado com a realeza, com o reinado, porque o objetivo de Mateus é descrever Jesus como um rei. E isso continua, porque logo que Jesus vai, antes de desenvolver o seu ministério de forma pública,
vem aquele que vai preparar o caminho, endireitar as veredas. Quem é ele? João Batista. O João Batista, ele vem anunciando também sobre um reino, pois ele disse: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Porque a ideia também é sobre um rei e sobre um reino. Se a ideia é sobre um rei e sobre um reino, Mateus continua agora falando de Jesus no seu ministério público, e ele para isso vai falar sobre o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, e eles são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Esses 3 capítulos formam a base do trono de Deus e como funciona o reino de Deus. Porque se a ideia é Jesus como rei e um reino que está vindo, aqui está nesses 3 capítulos a síntese de como funciona o reino, qual a ordem do reino, quais os princípios do reino, estão contidos nesses 3 capítulos. Porque é bem verdade, se você for estudar, os teólogos são quase unânimes em dizer que havia uma expectativa de que um rei apareceria da linhagem de Davi, que iria destronar o império de Roma, estabelecer o reino que seria um reino davídico. De fato, Jesus veio trazer um reino, porém não era um reino visível, não era um reino palpável. É tão verdade isso que quando Jesus vai falar do reino, ele chega a dizer: olha, se alguém vos disser que o reino está ali, não acredite. Se alguém vos disser que o reino está lá, não acredite, porque o reino está em vocês e no meio de vocês. O que Jesus está dizendo, que o reino que ele está trazendo para a terra é um reino invisível, imaterial, mas é fato, aonde tem um súdito deste reino, ali também estará o rei deste reino. E isso é fato, porque nesses 3 capítulos está a síntese de como funciona o reino. Aqui estão contidas as leis, aqui estão contidos os princípios, o que nós chamamos de sermão da montanha, ou sermão das bem-aventuranças, porque nela é contido 8 bem-aventuranças. 4 das 8 bem-aventuranças está relacionado do homem para com o seu próximo, e 4 delas está relacionado do homem para com Deus. Tudo isso é a base para o reino de Deus e como ele funciona. Só que enquanto Jesus está ensinando o sermão da montanha, os discípulos vão interromper ele, e eu me baseio em Lucas capítulo 11. Enquanto Jesus está ensinando o sermão aqui da montanha, os discípulos chegam até ele, interrompe ele e faz um questionamento. Qual é o questionamento? O questionamento é: mestre, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Olha a proposta dele: nos ensina a orar. Jesus está falando do reino, como funciona o reino, as leis deste reino. Agora Jesus abre um parênteses e vai falar como que é a ordenança do reino. Ele está falando de reino, como funciona o reino, e agora ele vai falar de quem pertence a esse reino tem uma vida, práticas. E quais as práticas? Uma delas é a oração. A proposta deles é: nos ensina a orar. Quem está pedindo para aprender a orar não é qualquer pessoa. Quem está pedindo para aprender a orar é um judeu, e judeu já tem por costume a oração. É tão verdade isso que você vai ler a Bíblia, você vai ver que eles oram já pelo menos 3 vezes por dia, às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Era o relógio de oração deles. Há quem diga que esses 3 relógios de oração estão ligados aos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que cada um dos patriarcas orava dentro desse relógio, e eles acostumaram então a ter este relógio de oração. Quem está pedindo para aprender a orar, então aparentemente deveria saber o que era oração, mas alguma coisa tinha na oração de Jesus que fez com que os discípulos parassem e quisessem aprender com Jesus como orar. Alguma coisa na oração de Jesus chamou a atenção dos discípulos, ao ponto deles quererem aprender a orar como Jesus orava. É por isso o questionamento, e eles dizem: nos ensina a orar. Jesus não se nega à proposta. Querem aprender a orar? Vou ensinar vocês a orar. Só que antes de ensiná-los a orar, eu vou ensinar como não orar. Como assim, pastor? Tem oração errada?
Tem, segundo a Bíblia. A Bíblia diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Então tem oração que Deus ouve, mas não atende. Então o que Jesus está ensinando aqui é: quando vocês forem orar, não ore, está escrito, como os fariseus. Por que não orar como os fariseus? Porque os fariseus oram para ser visto, eles oram para ser aplaudido, eles oram para ser reverenciado. Segundo William Conner, o método de oração do fariseu funcionava mais ou menos assim. Jesus está ensinando primeiro como não orar. Os fariseus oravam da seguinte forma, apóstolo. Segundo esse comentarista, eles subiam na laje da casa deles e começavam a usar palavras bonitas para chamar a atenção de Deus, pastor? Não, para chamar a atenção de quem passava pela rua, porque quem passasse pela rua logo pensaria: que homens valorosos, que homens virtuosos, que homens que nos levam até a Deus. Jesus está dizendo: se for para orar, não ore como os fariseus, porque eles querem ser aplaudidos por meio da oração. Tudo bem, mestre, o senhor disse como não orar. Nós queremos aprender a orar. Ele disse: vocês querem aprender a orar? Então eu vou dizer a forma que vocês devem orar. E qual é? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai que te vê no secreto, e o Pai que te vê no secreto te recompensará publicamente. O que é isso? Eu vou aqui para nós mergulharmos. Olha só, o que ele está dizendo é: primeiro eu estou ensinando como não deve orar, agora eu vou ensinar como orar. Entra no quarto, fecha a porta, pois o Pai que te vê no secreto. Olha isso, gente, que coisa linda. O Pai que te vê no secreto. Mas quem ora não quer ser visto, quem ora quer ser ouvido. Vou ampliar. Quem ora não quer ser visto, quem ora quer ser ouvido. Então onde está o segredo, pastor? O segredo está aqui, porque o que Jesus está ensinando é: quando você entrar no seu local de intimidade comigo, eu não vou ouvir primeiro o que sai da tua boca, primeiro eu vou olhar para você. Você é que é visto e a sua oração que é aceita. O que Jesus está dizendo é: antes de ouvir o que sai do teu lábio, eu olho para o teu coração. Se o seu coração for contrito e quebrantado, a sua oração será aceita. Quando for orar, entra no teu quarto. Aqui é claro, quarto não é só de forma literal, mas é um ambiente. Claro que você pode orar no seu quarto, mas é um ambiente que eu tenho que ter de relacionamento com Deus. Tudo bem? Jesus ensinou como não orar, Jesus ensinou como orar. Agora Jesus vai ensinar o conteúdo da oração. Pois ele disse: quando for orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus está agora ensinando o conteúdo da oração. A oração do Pai Nosso, só a título de introdução, vale ressaltar que é a oração modelo. A oração do Pai Nosso é a oração modelo. Repita: a oração do Pai Nosso. Repita: a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Aí você me pergunta: o que quer dizer isso, pastor? O que quer dizer esse negócio de oração modelo? Quer dizer que a oração do Pai Nosso não é para ser repetida como um mantra. Não é para você orar ela 2.000 vezes, 3.000 vezes, 4.000 vezes ao longo do dia. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Isso quer dizer que há elementos na oração do Pai Nosso, que tem que ter na nossa oração. Pastor, eu não posso orar a oração do Pai Nosso? Pode e deve, mas o que eu estou dizendo a vocês é que a oração do Pai Nosso é uma oração modelo. Quer dizer que tem algumas coisas na oração do Pai Nosso que tem que ter na minha oração, tem que ter na sua oração,
tem que ter na nossa oração, pastor? E o que tem na oração do Pai Nosso? No versículo 9 e 10, você vai achar uma súplica. No versículo 11, você acha uma petição. No versículo 12, você acha uma intercessão. E no versículo 13, você acha ações de graça. Toda oração que nós fazemos tem que estar pautada nesses 4 pilares. E eu começo a pregar. Qual é o primeiro pilar da oração, pastor? O primeiro pilar da oração é justamente a petição. Orar pedindo é errado, pastor? De forma nenhuma. Orar pedindo é errado, pastor? De forma nenhuma. Na verdade, já que é para orar e já que é para pedir, vamos pedir para aquele que tem poder de fazer todas as coisas. Irmão, eu estou pregando para alguém nessa noite, que você tem pedido, você tem suplicado, e a mensagem que Deus coloca na minha boca nesta noite é: continue pedindo, porque nenhuma das suas petições estão caindo por terra. O anjo está recolhendo na salva, levando diante do trono da graça, e ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Então, já que é para pedir, peça para quem tem poder de fazer todas as coisas. Pastor, mas me permita aqui dar uma dica para você. Já que nós podemos pedir, e já que a oração pedindo é bíblica, Ana orou pedindo e recebeu. Mas permita-me uma dica: já que é para pedir, vamos ser detalhista. Vou ampliar para você dar um glória mais forte. Já que pode pedir, e vamos pedir para quem tem o poder de fazer tudo, vamos ser detalhista. O nosso mal é que a gente pede no atacado. Deus abençoa a minha casa, abençoa o trabalho, abençoa isso, abençoa aquilo. É válido, a oração é válida. Mas já que é para pedir, seja detalhista. Deus, é naquela cor que eu quero. Vou mais uma. Deus, é aquela casa que eu amei, é daquele padrão que eu amei. Ó Deus, é aquela porta de emprego que enche os meus olhos. Então, já que é para pedir, seja detalhista, porque o Deus que nós pedimos é o Deus que tem o poder nos céus e na terra. Você pode adorar a Ele por esta palavra. O primeiro ponto aqui da oração é a petição. O segundo ponto da oração do Pai Nosso é a súplica. O que é suplicar, pastor? Suplicar parte de um coração que está angustiado. Alguém que está em um nível de ansiedade tão forte que ele já não consegue orar só, no caso, mexendo a boca, orando ali em espírito ou algo parecido. Ele tem que extravasar, ele tem que gritar, ele tem que esbravejar, ele tem que soltar a tua voz, ele tem que ir para cima. O que é isso? O coração angustiado que começa a clamar parte do que Deus ensinou para Jeremias. Pois Deus disse a Jeremias: Jeremias, clama a mim e eu te responderei. O que é isso, pastor? No dia que você tiver força para orar em espírito, orar baixinho, vai na tua força. Mas no dia que você não conseguir e falar: eu tenho que me levantar, eu tenho que levantar a mão, eu tenho que andar de um lado para o outro da igreja, eu tenho que gritar, eu tenho que extravasar, vai para cima, porque Deus está enchendo a tua alma para o seu clamor. Aleluias. O segundo ponto da oração é justamente a súplica. O terceiro ponto da oração é ações de graça. O que é ações de graça, pastor? É quando eu adoro a Deus, é quando eu louvo a Deus por meio da oração. Entenda isso. Nós somos muito bons em pedir, está certo pedir, mas aprenda também a ser grato. Ações de graça é quando eu agradeço a Deus por um benefício alcançado. O que Deus está dizendo é: você me pede e eu dou por graça, mas quando dobrar o seu joelho, aprenda também dizer: obrigado, Senhor.
Ah, eu vou mais fundo aqui. Por quê? Porque tem muita gente metido a besta, achando que conquista as coisas na força do teu braço, achando que conquista as coisas na força da sua intelectualidade, achando que conquista as coisas na habilidade e no poder financeiro que tem. Tudo que nós conquistamos é porque Deus é quem nos dá, é Deus quem abre a porta, é Deus quem fecha a sepultura, é Deus quem prospera, é Deus que faz, é Deus que... é Ele. Então na hora que dobrar o seu joelho, diga: Senhor, obrigado, eu não merecia, mas o Senhor abriu. Eu não merecia, mas o Senhor livrou. Aprenda a ser grato. Levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta. Na hora que você aprender o poder da gratidão, se prepara para viver um nível maior com Deus. Porque na hora que você dobrar o joelho, falar: Senhor, obrigado, aí você vai ver as bênçãos de Deus repousando sobre. Você pode adorar a Ele? Você pode? Abra a tua boca então, enche essa casa de glória. Enche essa casa de glória, enche essa casa de glória. Porque tem muita gente que bate no peito, apóstolo, e diz: mas pastor, fui eu 6 horas da manhã, que fui de porta em porta empresa, entregando currículo. Mas foi Deus que fez o seu currículo cair na mão da pessoa certa. Pastor, fui eu que passei as madrugadas estudando para passar na faculdade, para passar no cursinho. Mas foi Deus que abriu a tua mente para você armazenar as informações. É Deus, é Deus, é Deus. No final nunca é o homem, no final a glória. Abra a tua boca e agradeça, vai. Abra a sua boca e agradeça, vai. Aleluias, aleluias. Eu estou sentindo Ele aqui, sentindo a presença dEle aqui. Eu sinto a graça dEle aqui. Alguém vai sair daqui parando de murmurar e dizendo: Deus, obrigado. Obrigado pelo livramento, obrigado pela porta de escape, obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo casamento, obrigado pelo pão. Não é o carro que eu queria estar dirigindo, mas eu sou grato pelo que o Senhor me deu. Não é a casa que eu queria estar vivendo, mas eu sou grato pela que o Senhor me deu. Aleluias, aleluias. O terceiro ponto da oração é ações de graça. O quarto ponto, caminho para encerrar, é a intercessão. A intercessão tem um poder tão grande. Se nós entendêssemos o poder da intercessão, nós oraríamos mais uns pelos outros, como recomenda a Bíblia. Se nós entendêssemos o poder da intercessão, nós nos colocaríamos no lugar do outro, porque interceder por alguém nada mais é do que pegar a causa de alguém e apresentar diante do Senhor. O que Deus está dizendo: se nós entendêssemos o poder da unidade, se nós entendêssemos o poder de um ajudar o outro, se nós entendêssemos o poder disso, nós entraríamos na guerra um pelos outros, nós entraríamos no campo de batalha um pelos outros. O que Deus está falando para nós nesta noite é tempo de nós sabermos o poder da intercessão. Pastor, mas intercessão é bíblico? Pastor, intercessão é bíblico. Quem não se lembra, por exemplo, de Ló? Ló só ficou vivo na cidade de Sodoma e Gomorra porque Abraão intercedeu por ele. Ele só ficou vivo por causa de uma intercessão. Pastor, intercessão é bíblico? Intercessão é tão bíblico que Jesus, na oração de João 17, ele faz uma oração intercessória quando ele disse: não oro só por esses, mas por todos ainda quantos crerão no meu nome. Isso é intercessão. Pastor, intercessão é bíblico? Intercessão é bíblico. Quem não se lembra de Jó? A Bíblia diz que o cativeiro de Jó só foi mudado quando ele passou a orar pelos seus amigos. Que é isso? O poder da
da intercessão. Ah, pastor, eu quero mais exemplo de intercessão na Bíblia. Tem mais? Tem mais. Quem não se lembra de Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante, vai acontecer um episódio extraordinário. Qual? A Bíblia disse que um homem muito relevante na sociedade tinha uma filha de 12 anos. Essa filha estava acamada, pronto para morrer. Ele viu a sua filha acamada e foi até a presença de Jesus. Quando Jairo lá chegou, ele disse: vai até a minha casa, a minha filha está quase a morrer. Ele disse: eu vou contigo. Mas enquanto eles estão indo no percurso para chegar na casa de Jairo, uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue vai se aproximar, romper a multidão e vai tocar na orla de Jesus. Você conhece o texto. Na mesma hora que ela toca, ela recebe o milagre. Mas olha que interessante aqui, porque são duas cenas poderosas. Qual é a primeira, pastor? A primeira é uma mulher de 12 anos, uma criança de 12 anos. A segunda é uma mulher que sofre há 12 anos. Uma é nova, outra é velha. Há quem diga que são duas gerações, mas olha o fato que eu quero falar com vocês. A mulher ouviu falar de Jesus e criou fé nela, a tal ponto dela pensar: se eu tão somente tocar, eu serei curada. A fé que ativou dentro dela foi tão grande que ela disse: eu vou romper a multidão e vou obter o meu milagre. Só que do outro lado é uma criança de 12 anos que não consegue sair da cama, não consegue dar um passo. Aí Jairo entra na história, porque o que Jairo está ensinando é: já que você não consegue sair da cama, eu vou interceder por você. Eu vou ampliar a revelação para você dar um glória mais forte aí. Por quê, pastor? Porque aqui tem duas lições. Primeiro, tem dia que nós vamos nos assemelhar à mulher do fluxo de sangue. Mesmo sangrando, mesmo doendo, mesmo machucada, você vai criar força e vai dizer: vou romper a multidão e vou tocar na orla e o meu milagre será certo. Mas tem dias que nós seremos como a filha de Jairo. Como assim, pastor? Tem dias que você não vai ter força nem para dar um passo. Tem dia que você não vai ter força para caminhar. É aí que vai aparecer um Jairo na sua vida, que vai tomar você pela mão e vai dizer: eu vou entrar com você nessa guerra. Você não pode hoje, você não tem força hoje, mas eu vou entrar contigo nessa peleja. A sua luta é minha luta, a sua guerra é minha guerra. Que oxalá que Deus levante mais pessoas com o espírito de Jairo. Qual, pastor? Que por mais que não saiba o que você está passando, vai pegar na sua mão e vai dizer: eu vou contigo. A sua vitória é minha vitória, a tua guerra é minha guerra. Você pode, por favor, apontar o dedinho para quem está do seu lado? Aponta o dedo para ele, aponta o dedo para ela. Diga: no dia que não tiver força. Dá para ser mais forte? Diga: no dia que não tiver força. Diga: pode contar comigo, eu estou aqui. No dia que não tiver força, pode contar comigo, eu estou aqui. Eu vou pegar a sua causa, entro contigo nessa guerra, entro contigo nessa peleja, entro contigo nesse... Eu não largo, eu não abro mão de você. Eu não estou fechado com você só no momento da bonança. Eu estou fechado contigo para o que der e vier. Que Deus coloque no nosso caminho pessoas como Jairo, que apesar de não termos força, vai dizer: você não pode agora, mas eu vou lá, eu vou lá, eu vou orar, eu vou entrar na guerra. Você pode adorar a Ele aí? Pastor, esse negócio de intercessão é bíblico? É bíblico. A Bíblia diz que Herodes prendeu líderes da igreja, matou Tiago a fio da espada, mas também prendeu a Pedro e esperou por ocasião da festa da Páscoa, não conseguindo matar ele, guardou ele na prisão.
Só que enquanto guardava ele na prisão, as irmãs do ciclo de oração, eu vou falar de novo, as irmãs do ciclo de oração resolveu reunir na casa de quem? Na casa da irmã Maria. E diz: hoje a reunião de oração é lá na casa da irmã Maria. Tá bom, qual é o propósito da oração? O propósito é: vamos orar para Deus soltar Pedro. Vamos orar para Deus soltar Pedro. E elas começaram, apóstolo: Deus solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Era elas intercedendo, a oração subindo e o anjo descendo com a resposta. Se nós entendêssemos o poder da oração, a gente se unia mais. O nosso problema é que a gente desiste na primeira. A gente é tão pseudo espiritual que a gente tenta orar uma vez, não dá certo. Aí para maquiar o nosso fracasso, a gente diz assim: orei, Deus não respondeu, é porque Deus não está no negócio. A gente é hipócrita. É porque na verdade a gente não tem força para insistir na oração. A gente tenta uma vez, não dá certo, a gente para. E Deus está dizendo: eu só queria que você tentasse mais uma vez. Pastor, tem exemplo disso? Tem exemplo. Quem não se lembra de Daniel, leia lá por favor. Daniel diz: eu estou com o coração angustiado, eu vou orar até Deus me responder. Daniel não estabeleceu, Everton, 21 dias de oração. Ele diz: eu vou orar até Deus me responder. Deus respondeu com 21 dias. Mas a proposta é: vou orar até Deus me responder. A mensagem para alguém aqui é: por que você já parou? Por que você já desistiu? Por que você já está quase parando? Pastor, mas eu já estou orando há tanto tempo por essa causa. Ora um pouco mais. Insista um pouco mais. Porque é certo que a mensagem vai ser a mesma que o anjo trouxe para Daniel. Daniel, homem muito amado de Deus, saiba de uma coisa: no primeiro dia que você propôs a orar por essa causa, Deus já ouviu. Vou ampliar para você melhorar e dar um glória a Deus. O que Deus está dizendo é: no primeiro dia eu já ouvi. Mas por que então da demora da resposta? É porque eu subi no primeiro dia com a oração, Ele já me liberou com a resposta, mas teve batalha na região celestial. Mas Deus mandou anjo de guerra, abriu o caminho e eu vim entregar a oração. Não desista de orar. Não desista de orar. Não desista de interceder pelo parente. Não desista de interceder pelo ente querido. Não desista de interceder. Por quê? Porque Deus uma hora dessa vai bradar, e o nome dele será glorificado de uma maneira poderosa. Você acredita nisso? Então sela essa palavra, dando um glória a Deus, um aleluia, alguma coisa. Intercessão é tão bíblico que há uma história no Antigo Testamento linda, em que não chovia mais de 3 anos sobre a terra. Quando o profeta de Deus se reuniu com o rei, ele diz: vai chover agora. Só que quando eles prepararam o ambiente para que a chuva viesse, olha a ordem do profeta Elias. Ele chamou o seu moço e disse: eu vou ficar aqui no pé do monte com Acabe. Você, moço, vai subir lá e vai ver alguma coisa no cume do monte. O moço subiu, o profeta ficou lá embaixo. O profeta, diz a Bíblia, apóstolo, que colocou a cabeça entre os joelhos e orou. Aí, tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nada. Fica aí, eu vou orar pela segunda vez. Orou, tá vendo alguma coisa? Não tô vendo nada. Orou pela terceira vez. Tá vendo alguma coisa? Não estou vendo nada. Eu vou até a 7ª, para tu dar um glória a Deus mais forte. A 4ª vez, tá vendo alguma coisa? Não tô vendo
nada. A quinta, e aí? Nada. A sexta, e aí? Nada. Na sétima, ele diz: eu tô vendo. O que é que você está vendo, moço? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vou liberar a palavra para quem trouxe glória a Deus. O que o profeta está dizendo é: ei, quem vai ver o milagre é você. Eu vou ficar aqui, eu vou interceder até você ver o milagre. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Nem que eu tenha que orar uma, nem que eu tenha que orar duas, nem que eu tenha que orar três, nem que eu tenha que orar 1 mês, 2 meses. Eu não vou desistir. Quem pode adorar? Quem pode? Não desista, não desista, não desista. Eu caminho para encerrar agora, Não desista de orar. Porque Deus é especialista em ouvir as nossas orações. Ele é tão Deus. Só pelo meu Deus eu vou falar de novo. Ele é tão Deus que Ele ouve as nossas orações. E Ele não confunde a voz de ninguém. Ele é tão Deus que Ele ouve oração até de rebelde. É só lembrar de Jonas. Estava fugindo de Deus, orou, Deus ouviu. Ele ouve oração até de quem comete crime. Como assim, pastor? Davi planejou para matar um homem. Quando caiu a casa, ele orou, diz: me perdoa. Deus ouviu. Você acredita que Deus ouve oração? Diga amém. Determinado dia, eu e alguns amigos, eu encerro agora, fizemos um propósito de nós orarmos no monte Embu das Artes, o monte Menonita, o monte da luz, não sei como você conhece. Nós fizemos um propósito de orar ali um dia, alguns dias na verdade. No primeiro dia que nós estávamos indo, olha só o que é o poder da oração. Nós estávamos indo, de repente na rodovia todo mundo ficou sem internet, apóstolo. Eu disse: até Embu eu sei chegar, tranquilo, mas eu nunca tinha ido no monte. De lá para o monte, a gente vai no telefone sem fio, a gente vai perguntando. Quando nós chegamos na cidade, começou o telefone sem fio, e quem se perdeu já sabe como funciona. Nós chegamos na cidade, aí começou: aonde é o monte da luz? Alguém dizia pra gente: o monte é pra lá. A gente ia. Chegava aqui e perguntava para alguém: vocês sabem onde é o monte da luz? Alguém dizia: vocês estão errados, o monte é para lá. A gente ia para lá. Chegava aqui e perguntava para outro: vocês sabem onde é o monte da luz? Não, gente, vocês estão totalmente errados, o monte é para lá. Nós rodamos parte do dia a cidade de Embu procurando o bendito monte, até que a gente encontrou uma moça. Informação: moça, você sabe onde fica o monte da luz? Ela diz: vocês não estão longe. Faz o seguinte, desce essa rua, no final à direita vocês vão subir, já vai estar pertinho. Obrigado. Descemos a rua, no final à direita subimos, surpresa, uma rua sem saída. Quando a gente está fazendo o balão para descer, tem um moço saindo de casa empurrando a moto dele. Motoboy manja de caminho. Primeira coisa, informação: o moço, você sabe onde fica o monte da luz? Ele fez bem assim, apóstolo. Gente, vocês estão totalmente errados. O monte é do outro lado da cidade. Ele diz: eu estou indo trabalhar, eu posso guiar vocês até parte do caminho, e de lá vocês perguntam. Eu conheço esse monte, eu ia muito lá. Se você não pular da cadeira agora, você não vai pular mais nunca. Na hora que o pastor que estava do meu lado ouviu isso, ele disse: como que é o negócio? Você ia lá? Como que é?
você ia lá? Ele diz: é porque eu estou afastado. Se não vale uns 1000 glórias, não vale mais nada. O pastor que estava do meu lado dizia: então nós não nos perdemos. Valia até dar um golpe de karatê agora, vou repetir. Então nós não nos perdemos. Deus permitiu dar uma volta na cidade para pegar na hora do portão, porque se montar na moto some na neblina. Então Deus esperou, vai dando volta aí, vai dando volta aí. Na hora certa eu mostro a rota. Na hora certa eu conserto esse GPS, porque o GPS não é o de vocês, o GPS é o meu. O GPS é o meu. O GPS é o meu. Na hora que o pastor falou que nós estávamos ali, porque nós não nos perdemos, na mesma hora o moço começou a chorar e ele disse: por esses dias eu orava a Deus e perguntava para Deus se ainda tem esperança para mim. Ele apontou para a gente dentro do carro e diz: vocês são a resposta da minha oração. Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve. Para encerrar lá em cima, bem, Deus está ouvindo a tua oração. Não é tempo perdido, não é tempo desperdiçado. Uma hora dessa Deus vai mudar o GPS de alguém. Uma hora dessa Deus quebra o celular de alguém por causa de uma oração. Deus vai fazer. Enche essa casa de glória a Deus, enche. Se coloque de pé, por favor, com a permissão do apóstolo. Naquele dia ele voltou para Jesus. Para tu melhorar esse glória a Deus aí, a esposa dele também voltou. Aleluias, porque Deus ouve oração. Pastor, mas o meu caso é crítico. Se a oração não mudar, de fato nada muda. Pastor, mas o meu caso é sério. Mas se nós desistimos de orar, nós desistimos de viver. Prometo que eu encerro agora. Um pastor foi convidado para pregar no interior de São Paulo. Ele foi tudo certo, chegou, pegaram ele, levaram para o hotel. E ele aguardou alguém passar para depois levar ele para o culto de novo. Ele ficou lá na expectativa. Passaram, pegaram ele, levaram ele para a igreja. Quando levaram ele para a igreja, olha só que interessante. Ele disse que o culto estava rolando normal, uma atmosfera, uma presença de Deus, e ele aguardando o momento da oportunidade dele. Quando a oportunidade dele veio, ele disse que estava pregando. No meio da mensagem, Deus brada no coração dele e diz: para de pregar agora. Para quê? Para orar. No meio da mensagem ele diz: eu não entendi nada, mas eu obedeci. Ele diz que parou de pregar na hora, apóstolo. Começou a orar, intercessão. E ele orava e marchava. Ele diz: eu não entendi nada, eu obedeci. O culto acabou também, ninguém entendeu nada. Só que aí ele está voltando para casa. No outro dia, a esposa dele vem receber ele no portão. Aí ela já recebe assim, amor, nós tivemos um grande livramento. Por que, mulher? Que enquanto estava viajando para pregar, eu ouvi um grupo de pessoas passando em frente ao portão e dizendo: não tem ninguém, vamos entrar. Ela disse que foi o tempo de pegar as crianças em silêncio para retirar da sala, quando alguém do lado de fora gritou: moiô! Moiô por quê? Tem alguém na casa. Se você não dá uns 1000 glórias agora, não vai dar mais nunca. Por quê? Olha o barulho. Olha o barulho.
Ele estava em outra cidade, mas Deus diz: entra na guerra. Enquanto tu entra na guerra aqui, eu cuido da tua casa lá. Enquanto tu entra na guerra aqui, eu pelejo pelos seus lá. Levanta a tua mão, por favor. Levanta em 2 minutos. Em 2 minutos. 1 minuto é só para orar por intercessão. Você vai orar pela tua casa. Você vai orar pelo teu casamento. Você vai orar pela tua vida sentimental, profissional, material. Enquanto nós oramos aqui, eu creio que Deus pode ir lá. Ele pode reverter o quadro. Ele pode reverter a situação. Ele pode entrar na CTI, na UTI. Ele pode entrar no quarto vermelho, amarelo. Ele entra. Enquanto nós entramos na guerra aqui, ele faz o juiz bater e da causa ganha. Enquanto nós estamos aqui, talvez o advogado pode ligar dizendo: saiu a causa. Enquanto nós estamos aqui, eu creio que alguém pode perder o GPS para achar teu esposo, teu filho, e Deus fazer a obra. Levanta as mãos, vamos entrar nessa guerra. Eu quero ver só quem é de guerra agora, só quem é de luta agora, só quem é de batalha agora. Vai, levanta a voz. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. Ora pela tua casa, vai. Ora pela tua família, vai. Olha pelos seus negócios, vai. Isso, levanta a voz. Enquanto nós levantamos a nossa voz, Deus vai quebrando grilhões. Enquanto nós levantamos a nossa voz, Ele vai rompendo com as cadeias. Isso, levanta, levanta, levanta. Isso, a sua oração tem perna, a sua oração tem asa. Vai andar e voar até o trono da graça. A resposta virá. Então recebe em nome de Jesus. Vai, 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 vai. Ire de calamácia. Isso, vai. Isso, vai. Há uma atmosfera, há uma presença, há uma glória. Isso, vai. Deixa a glória dele te envolver. Vai, levanta a voz. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. É hora de guerra, é hora de peleja. Isso, vai. Isso, vai. Quando você sente medo, isso, do teu lado eu estou. Agora pega na mão desse vaso e ora por ele, saiba que pega eu mão dessa mulher de guerra, ora por ela, vai. É a primeira vez que eu te peço isso. Segura a mão desse companheiro. Ora por ele. Ora pela casa dela. E eu sei ora o pela família dele. Da vitória te entregar. Esse isso. tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Intercede por alguém aí. Eu cuido. Ora por alguém aí. Entra na batalha de cuido de ti. Descansa em mim. Oh, glória! E comece a sorrir.